Evangelho de Lucas, o capítulo 23, a partir do versículo 50. Esse texto do capítulo 23 trata do sepultamento de Jesus. O capítulo 24 trata da ressurreição. O nosso Senhor Jesus, ele foi morto e sepultado segundo as Escrituras, mas ele ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 23, do versículo 50 em diante, depois o capítulo 24. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ações dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram um túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas não entraram, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lenços de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? A ressurreição de Cristo deixou os discípulos maravilhados. Ali no sepulcro só havia, o lenço de linho fino, nada mais, porque o nosso Senhor Jesus, ele triunfou sobre a morte, ele venceu, ele reina, ele está sentado no trono de glória. Isso deixa você maravilhado? Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus digno de todo louvor. Amém? Nesse momento, baixe sua cabeça, dê graças a Deus, porque a palavra de Deus ela é fidedigna. As promessas de Deus não falham. Assim como Jesus disse que iria acontecer com ele, assim aconteceu. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele foi pregado naquela cruz. Ele ficou pregado na cruz das 9 horas até as 15 horas, quando ali inspirou, dizendo: está consumado. Ao sábado, o seu corpo estava sepultado. Mas ao domingo, louvado seja Deus, como ele havia prometido, ele levantou-se dentre os mortos, ele ressuscitou em glória. A morte não pôde detê-lo, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. E louvado seja o nome do Senhor, porque por causa da ressurreição de Jesus, nós seremos um dia ressuscitados em glória, para estarmos eternamente com ele. Nisso reside a nossa esperança. Pai santo e bendito, graças nós te damos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa.
pela promessa do Senhor que se cumpriu. O Senhor veio, ó Deus, nos redimir dos nossos pecados. O Senhor veio nos conceder salvação. O Senhor veio, Senhor, nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Bendito seja o teu santo nome. Que hoje seja um dia de exultação, que hoje seja um dia de alegria, que hoje seja um dia de celebração, de nos alegrar na tua presença, ó Deus, porque o Senhor vive e reina sobre todas as coisas e é Senhor sobre a nossa vida. Senhor, que neste dia, Senhor, possamos te servir, que nesse dia possamos te adorar, que nesse dia possamos, ó Deus, amar com teu amor, ó Deus, que nesse dia, Senhor, haja ações de graças por parte do teu povo alcançado pela tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê bom dia ao seu irmão, dê a paz de Cristo e vamos cantar, vamos louvar a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. Celebremos ao Senhor nessa manhã com alegria. Amém? Pelos muitos feitos que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Palmas. O Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Celebre, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, é uma torre forte em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, é uma torre forte em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. Eu quero ouvir a igreja cantar bem forte. Oh, grita e glória, diga, glória e louvores, louvores, é a majestade da vida do nosso. Eu queria gritar, igreja, pra igreja, pra igreja. Oh, grita e glória e louvores, é a majestade da vida do nosso. Mais uma vez, grite, oh glória, oh grita e glória.
fez carne por nós, hoje somos vitoriosos. E não há lugar melhor, irmãos, que estar na sua presença. Se sentir perto do Senhor Jesus, entronizá-lo, engrandecê-lo. Bendiga ao Senhor nessa manhã. Perto quero estar, junto aos teus pés. Cante ao Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Do início cantemos todos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei.
nessa manhã nós possamos nos prostrar à tua beleza, à tua santidade, à tua majestade, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Bastes o meu fardo, me perdoando. O seu amor me alcançou, sigo te buscando. Diga que ele é majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Louvado seja teu nome, Senhor. Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Bastes o meu fardo, me perdoando. O seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Louvado seja teu nome, Senhor. Não há outro igual a ti. Não há não. Tu és o Deus da minha vida, Deus da minha salvação. Eu te louvo, eu te adoro. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu Louvado seja Deus. Bendito seja teu santo nome. Erga suas mãos aos céus para adorar o Senhor, para expressar o seu louvor, expressar a sua gratidão.
expressar o seu amor. Ele nos ama. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele se rendeu por nós naquela cruz. A letra do cântico fala que nos sobram experiências que expressam o amor dele por nós. E isso é uma verdade. Há tantos benefícios, há tantas experiências que nós podemos citar nessa manhã aqui que expressam o amor do Senhor por nós. Mas talvez a maior experiência que eu e você já tivemos acerca do amor de Deus por nós é saber que o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós e enfrentou a cruz para nos redimir dos nossos pecados. Talvez essa seja a maior expressão do amor de Deus por nós. Ele se deu por nós, Ele nos substituiu, Ele nos achou mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos resgatou. Ele pagou o preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você é objeto do amor de Deus. Você é fruto da graça. Bendiga o Senhor por isso. Nós não merecíamos, mas a sua graça nos alcançou. Ao majestoso Deus, ao glorioso Deus, ao Deus incomparável, santo, bendito, nós rendemos nossa vida, nós rendemos nosso louvor, nós rendemos nossa gratidão. Ó Deus, que hoje, ó Deus, possa ter na vida de cada um de nós essa consciência. Ó Deus, de que o Senhor reina, de que o Senhor está vivo, de que o Senhor é santo. Louvado seja o teu santo nome por isso. Ó Deus, nos abençoe por tua misericórdia e graça. Ó Deus, derrama sobre nós nessa manhã o poder da tua presença que nos alegra, que nos consola, que nos renova, que nos sustenta, que nos provê. Bendito seja o teu santo nome. Ore junto com seu irmão agora. Dê graças a Deus, porque Ele também é fruto do amor de Deus, fruto da graça. Temos comunhão. Bendito seja teu santo nome. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja. Que as verdades do Evangelho, Senhor, ó Deus, possam fortalecer a nossa fé, nos enriquecer com tua bênção. Que a tua palavra viva, santa, poderosa, possa abrir os nossos olhos para contemplarmos as tuas maravilhas, Senhor. Que o Senhor continue nos guiando os passos. Que o Senhor continue nos sustentando, nos dando perseverança no caminho. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas tem prazer naquele que persevera, naquele que obedece. Ó Senhor, bendito seja teu santo nome. Que sejamos para ti servos fiéis. Que sejamos para ti, Senhor, servos obedientes. Quando o Senhor voltar em glória, que o Senhor nos ache trabalhando na tua obra, firmes, ó Deus, frutificando para a glória do teu santo nome. Ó Senhor Jesus, seja a tua mão de poder sobre nós, nos guardando, nos socorrendo, nos livrando. Senhor, se há algum irmão nesse momento aqui, Senhor, precisando de um socorro imediato, ó Deus, que o Senhor socorra, precisando de uma cura, Senhor, de um milagre, ó Deus, que a tua mão se estenda e que o Senhor ordene esse milagre, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa erguer, ó Deus, aqueles que estão em abatimento de alma, em angústias e aflições de coração, que o consolo do Senhor venha sobre eles nessa manhã, que a alegria do Espírito, ó Deus, venha sobre cada um de nós, ó Deus, alegria, Senhor, poder subir à tua casa, te adorar, te bendizer junto com os meus irmãos. Abençoe cada um deles de maneira rica e de maneira abundante, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço ao seu irmão, se você tem liberdade para isso.
de maneira respeitosa, faça isso agora, cumprimente. Louvado seja Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, por essa manhã de domingo, por mais um EBD. E assim a gente vai perseverando. Assim a gente vai caminhando. Assim a gente vai obedecendo. Assim a gente vai crescendo. Assim a gente vai compreendendo cada EBD, cada culto que o Senhor nos faz permitir cultuar. É uma oportunidade ímpar que nós temos de crescer, de aprender, de manter a nossa comunhão em dia, não é isso? Às vezes, durante a semana toda, nós estamos em atividades, mas chega o fim de semana, nós conseguimos estar aqui, nos reunir no nome do Senhor para cultuar e também para manter a nossa comunhão. Louvado seja Deus pela sua vida. Nesse fim de semana foi um feriadão, alguns irmãos ligaram, estão em viagem com suas famílias, é um direito que cabe a cada um, mas graças a Deus porque você está aqui, porque você veio aprender, nós o recebemos com alegria, com amor no nosso coração, tá bom? Assim também aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez, se este é o seu caso, se você de repente recebeu um convite, está aqui pela primeira vez, nós queremos conhecer você, nós queremos te cumprimentar. Alguém que esteja nessa manhã pela primeira vez, faça apenas um aceno. Quando suas mãos, nós chegaremos até você. Alguém que esteja? Não? Todos são de casa? Então, que Deus abençoe vocês de maneira rica, de maneira abundante, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Temos aqui um culto em ações de graças. A irmã Maura. Irmã Maura, louvo a Deus por minha melhora e por todo o cuidado que o Senhor tem tido comigo. Passei por dias difíceis, mas em cada momento senti a presença do Senhor ao meu lado, me sustentando, me fortalecendo. Ainda não estou totalmente recuperada, mas sigo confiante, crendo no poder de Deus, em sua obra, que continua na minha vida. Amém? Amém, irmã Maura? Que Deus lhe sustente, que Deus lhe renove as forças. Temos acompanhado a sua luta, mas a graça de Deus sempre é abundante na nossa fraqueza, não é isso? Que nunca lhe falte a graça. Amém? A irmã Maura tem sido um exemplo de vida para nós, um testemunho firme, né? De perseverança, de estar na casa do Senhor. Às vezes, né, por uma simples dor de cabeça, uma simples gripe, né, a gente deixa de vir à casa do Senhor, mas ela aqui, com todas as limitações, por causa da idade, saúde, ela tem perseverado, né? E às vezes está aqui pela manhã, e está à noite, e mora lá do outro lado de Campinas, né? Está aqui. Então, louvado seja Deus. A irmã Maura também pede oração por sua filha, é sua filha, né? Peço a todos os irmãos em Cristo que estejam em oração pela minha filha que passará por uma cirurgia delicada. Que Deus esteja à frente de todo o procedimento, conduzindo as mãos dos médicos, né, em cada detalhe. Creio em nome de Jesus que tudo dará certo e que minha filha sairá dessa cirurgia com saúde e vitória. Nós cremos também, irmã, e nós vamos orar. Vamos orar com gratidão e vamos orar com súplica. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela recuperação da irmã Maura, ó Deus, pelo restabelecimento da sua saúde. Sabemos que é a tua boa mão, Senhor, que tem sustentado a tua serva. Ó Deus, oramos também pela sua filha, que vai passar por esse processo cirúrgico. Ó Deus, que o Senhor conduza os médicos, que o Senhor abençoe, ó Deus, de maneira rica e abundante a vida dela, ó Deus, guardando, preservando a vida, que essa cirurgia seja bem sucedida, que a sua saúde seja recuperada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, os irmãos que vão participar da ceia hoje pela manhã, que não vão estar aqui no culto da noite, então pode se dirigir aqui à biblioteca. Se você não vai estar aqui no culto à noite, espero que você esteja, mas se você não estiver, os diáconos estão aqui na biblioteca lhe esperando, porque hoje é dia de ceia, tá bom? Então você pode se dirigir ali à biblioteca para participar nessa manhã. À noite nós teremos o culto de Santa Ceia.
Importante que você esteja, a palavra de Deus, ela será ministrada. Eu estarei falando sobre a abundante graça de Deus que se manifestou a nós, pecadores. Louvado seja Deus por isso. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Amém? Somos alvos do amor de Deus e nós queremos celebrar o Senhor, lembrarmos do sacrifício de Cristo, da sua morte na cruz, da sua ressurreição e da nossa redenção nele. Então esteja em oração, participe, convide outras pessoas para estarem presentes hoje à noite, nesse tempo de louvor, de celebração ao nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Hoje, mais um domingo de EBD, vamos dar sequência ao estudo do Evangelho de João. Nós estamos aí perseverando em estudar o Evangelho de João. Será por 2 anos, nós estamos no primeiro ano. Estamos no início, aprendendo muito sobre o Evangelho de João. Eu peço que você persevere e continue a aprender e a crescer em graça do Senhor Jesus. Hoje, como eu falei, culto de celebração ao Senhor e à Santa Ceia. Atenção, aqui um recadinho aos líderes, tá bom? Eu prorroguei o prazo de pagamento para o encontro de líderes que vai ser no dia 1º de maio, é um feriado. Nós vamos estar ali no sítio Costa, ali em Pocinhos. Esse sítio é do pastor Joaquim. Vamos passar um dia inteiro ali de comunhão, pagamento até domingo que vem, tá bom? Então já coloquei lá um recado no grupo, então que você esteja atento e obedeça aquilo que está sendo pedido a você, tá ok? Hoje à noite, irmãos, o departamento infantil vai realizar uma programação com as crianças, né? Vai ser no próprio departamento ali. Então, é uma programação voltada para a celebração da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é o Senhor Jesus. Nada de ovo de coelho, ovo de chocolate, essas coisas descaracterizam, né, o Evangelho, a palavra de Deus. A palavra de Deus não ensina a criança acerca dessas coisas. Então, cabe a nós pais ensinar de maneira correta a palavra de Deus, o Evangelho aos nossos filhos. É uma responsabilidade que nos cabe, tá bom? E à noite eles vão estar ali no momento de comunhão, haverá peça teatral e tantas coisas que foram preparadas para as nossas crianças. Valorize, invista, esteja presente e Deus abençoe ricamente a vida das nossas crianças, dos professores. Você que é pai de criança, sempre é bom, né? É uma forma de nós reconhecermos o serviço, o trabalho que cada professor do departamento tem feito acerca de cuidar dos nossos filhos. Eu tenho um filho no departamento, né, ali das crianças. Vinícius tem 9 anos. Eu quero louvar a Deus pela vida dos professores, o cuidado com o meu filho, as lições que são passadas, a interação, né, as brincadeiras, até o lanchinho, tudo é fruto do cuidado, do amor de Deus. Você que é pai, sempre quando você descer ali ao departamento, pegar o seu filho, elogie, agradeça aos professores, porque eles têm trabalhado com afinco, né? Às vezes a gente só cobra, até exige o trabalho que seja feito, mas o elogio também é bom, encoraja, motiva, para que eles continuem perseverando, tá bom? Então isso é salutar, isso é bom, tá bom? Da mesma forma, os adolescentes da igreja, o trabalho que tem sido feito por Alisson, por Jaqueline, o trabalho que tem sido realizado na juventude. Então, você, pai, que tem o seu filho na igreja, agradeça por ter pessoas que Deus tem levantado para cuidar do seu filho, tá bom? Louvado seja Deus por isso. Deixa eu ver aqui. Temos uma boa notícia, irmãos, uma boa notícia. Os irmãos sabem que nós temos ali um trabalho no bairro São Januário, né? Um bairro aqui, Bodocongó, uma comunidade carente. Nós já estabelecemos ali um grupo de vida, né? O pessoal da Secretaria de Missões tem trabalhado com afinco naquele lugar. Já existe trabalho com adultos, existe trabalho com crianças, existe trabalho com adolescentes e jovens. Então esse trabalho está se expandindo, né? E hoje nós temos uma casa cedida, né, agora esqueci do nome do homem, né? Mas uma pessoa não cristã cedeu a sua casa para que o grupo de vida fosse realizado, e assim tem sido. Cada encontro, né, é realizado na casa desse homem. Mas como a coisa está se expandindo, nós precisamos de um lugar como base, né,
para as reuniões, para os encontros. As crianças, por exemplo, estão se reunindo na calçada. O trabalho tem sido feito na rua. Então, nós achamos por bem alugar um lugar para servir como base. Então, nós estivemos ali, eu, pastor Joaquim, Davi, então nós já fechamos um lugar para ser alugado. Nós vamos, a partir de sábado, trabalhar toda a questão de reforma e preparar esse ambiente. São 2 ambientes. Um dá para fazer o trabalho com os adultos, outro dá para fazer o trabalho com crianças. E ali servirá como base. Não é uma congregação ainda, mas temos um lugar com base para realizar as atividades. Né? Nós estamos aí junto com Ronaldo, que é o presidente aí, o líder da Secretaria de Missões. Nós queremos não só trazer o Evangelho para esses irmãos, né, para essa comunidade carente, mas também trazer benefícios para eles, em termos de cursos, né, para que eles possam ali aprender outras coisas, ter fonte de renda, e nós estamos fazendo parcerias aí com instituições que possam nos ajudar nesse sentido. É um trabalho evangelístico, é um trabalho também social, tá bom? O primeiro é o Evangelho, né? O primeiro é a redenção em Jesus, mas atrelado a isso nós podemos servir melhor àquela comunidade, assistindo eles nas suas necessidades, tá bom? Então, meu irmão, você homem, varões de guerra, próximo sábado pela manhã, nós vamos fazer um mutirão. Se você se dispõe a servir, então se apresente, me procure, porque eu tenho muito trabalho para você, né? Um irmão soube desse desafio que nós estamos entrando e já se propôs a doar uma oferta. Pastor, conta comigo, precisa de tinta, precisa de massa corrida, precisa de material para fazer a reforma do prédio, então conta comigo. Eu quero ouvir isso de outras pessoas também que estão aqui e que podem nos ajudar para que a coisa aconteça de maneira mais rápida, tá bom? Louvado seja Deus. Você se alegra com isso? É o reino de Deus se expandindo, nós não estamos com pressa, como eu falei, ainda não é uma congregação, pode se tornar uma congregação, até porque não temos ainda um homem para estar à frente daquele lugar, temos que preparar alguém, então as coisas estão caminhando, mas precisamos desse lugar e graças a Deus o Senhor já nos abriu a porta. Louvado seja Deus por isso. Esses são os nossos avisos. Eu quero convidar você a servir a Deus através dos dízimos e ofertas. Nós temos desafios enormes nesse mês de abril e eu quero contar com o apoio e cooperação dos irmãos, como sempre, né? Como sempre. Cada mês que se inicia, grandes desafios. Essa semana nós iniciamos uma limpeza externa de pintura na parte externa da igreja. Estamos concluindo o trabalho aqui. Tivemos que contratar, irmãos, uma empresa. Até agradecer aqui a João, que é engenheiro de estrutura. Ele se prontificou em nos ajudar, em resolver o problema. A gente fazia o trabalho e não dava certo. As goteiras continuavam, mas graças a Deus ele se prontificou, tem uma empresa capaz, eficiente, tem nos ajudado a resolver o problema de teto, mas temos gastos nesse sentido de material. Então, louvado seja Deus por isso. Tintas que compramos, encargos sociais, funcionários, tantos desafios que nós temos para honrar. E eu creio que nessa manhã nós vamos levantar uma excelente oferta, hoje à noite também, e vamos honrar os nossos compromissos, tá bom? Em nome de Jesus, podem trazer a sua oferta, o dízimo ou a oferta missionária, que é o envelope azul, tá bom? Faça isso em nome de Jesus, com fé, com alegria, com um coração generoso.
Amém. Rogue as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Diga, pastor Marconi, Deus continue te abençoando. Amém. Você que contribuiu de casa também, a sua contribuição é muito importante. Que Deus continue te abençoando também. Vamos orar. Agradecer a Deus. Afinal de contas, nada tem nos faltado. O Senhor tem nos sustentado e tem nos provido. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado de sempre. Teu amor leal, Senhor. Tua graça que nunca se aparta de nós. Bendito seja o Teu santo nome. Senhor, o Senhor sabe muito bem os desafios da Tua casa. Ajude-nos, ó Deus, com temor, ó Deus, a usar esses recursos para, ó Deus, o avanço da Tua obra. Ó Deus, que o Senhor continue multiplicando na vida do Teu povo, abençoando o Teu povo com saúde, livrando, Senhor, Teu povo dos males desse mundo, guardando o Teu povo do maligno. Senhor, sustenta, dá saúde ao Teu povo, ó Deus, e que a Tua provisão, Senhor, cada vez mais seja derramada sobre eles, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vem aí a conferência das mulheres, e elas estão aí garimpando recursos. Eu não sei se temos imagem aí. Então vai ser realizado no próximo domingo um almoço. E aí você já pode contratar o serviço delas, tá bom? Então no final da EBD você já pode aí se dirigir à cantina e você pode aí contratar o trabalho delas. Então vai ser servido um almoço no próximo domingo, viu? Você já pode contratar hoje. E elas também estão precisando aí de roupas, calçados que você de repente não está mais usando. E elas querem realizar também um bazar para levantar recursos aí para a conferência das mulheres. Se você puder, observe em casa o que você tem, de repente uma roupa, um calçado, que você não usa, mas que esteja em bom estado, tá bom? Vai dar coisa rasgada não, né? Se tiver rasgada, costura, prepara, dê a sua oferta como deve ser, tá certo? Então está aqui, é a marmita solidária. Isso vai ajudar elas a levantarem recursos para a conferência das mulheres que vai acontecer. Tá ok? Então o recadinho está dado. Deixa eu me ver aqui. Sim, a título de informação aqui, na próxima terça-feira, nós vamos iniciar a segunda etapa do treinamento de líderes de pequenos grupos, né? Então, terça-feira que vem, serão 10 terças-feiras seguidas de um treinamento intenso. Junto com o treinamento, nós já vamos iniciar um grupo, chama grupo piloto, né, feito de líderes, para que depois a gente se expanda aí e comece a abrir os pequenos grupos nos lares, e assim a igreja possa ser mobilizada ao pastoreio mútuo, ou seja, ao cuidar uns dos outros. Isso vai ser benéfico para a igreja, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento em comunhão, em conhecimento. Isso vai ser benéfico para a igreja no sentido de que portas evangelísticas estarão sendo abertas e vidas alcançadas. Eu peço que a igreja esteja junto nessa, né? Não adianta apenas o pastor aqui estar encorajando, incentivando, se você não se dispor a estar junto, a servir. Primeiro aqui, a gente tem feito um trabalho com os líderes, passando essa visão e chamando o apoio, a cooperação de cada líder. Mas a igreja também precisa estar envolvida, pensando a mesma coisa, se dispondo, servindo. De repente a sua casa, né, seja aberta para receber um pequeno grupo e ali famílias serem edificadas, porque o evangelho estará sendo pregado em cada encontro semanal que nós teremos, tá bom? Orem por isso, é um desafio e tanto. Nós estamos nos esbarrando aí em algumas dificuldades, que é de praxe, né? Agenda, de repente aquelas pessoas que se dispõem a servir, são aquelas pessoas que já estão servindo, né, nas equipes, e isso traz uma demanda muito grande. Mas a obra de Deus é isso mesmo, nós precisamos nos desgastar em relação àquilo que o Senhor nos confiou a fazer. É claro, nós não somos máquinas de trabalhar, mas aquilo que estiver ao nosso alcance de fazer, por que não fazer? Se o Senhor tem nos dado a graça, a capacidade, a sabedoria de servir, por que não servir, né? Deus não chamou você para ser um espectador. Deus não chamou você para que você fique apenas sentado aí nesse banco, ouvindo ou recebendo.
Deus lhe chamou para ser proativo. Deus lhe chamou para o serviço. Você tem o Espírito Santo, então você tem um dom. Você precisa saber qual é esse dom, para que você utilize esse dom em benefício do crescimento da igreja, da sua edificação. Tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos avançar e vamos cooperar uns com os outros e crescermos em graça. Tá bom? Vamos nos dividir em classe agora, vamos estudar a palavra de Deus. Eu não vi Davi. Cadê Davi? Está lá, né? Amém. Então procure o seu professor, procure a sua classe. Se você está aqui nessa manhã nos visitando, precisa de alguma orientação, nós queremos te ajudar a encaminhar você para alguma classe onde nós vamos estudar a palavra de Deus agora. Os diáconos, por favor, estejam atentos. Jonatas, oriente o casal aqui, ó. Pode pedir para eles ir ali, ó, para o templo anexo. Jonatas, casal, ali para o templo anexo. Esse casal pode ficar aqui. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da EBD online. Hoje, nosso tema é falando sobre a lição 6, né? Uma casa edificada em Cristo. E hoje, mais que especial, porque iniciamos também mais uma fase da nossa EBD, né? Dando continuidade aos temas das lições sobre o Evangelho de João. E junto aqui comigo está o meu querido, amado irmão Davi Porto, coordenador e professor da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, Davi. Amém. Bom dia a todos, graça e paz de Cristo, aos nossos amados irmãos, aos alunos da Escola Bíblica, né, que já estão acompanhando nessa nova etapa, como foi dito por Samuel, que tem o propósito de trazer uma aula mais direcionada, né, a quem está em casa. E eu tenho certeza que tem sido bênção e vai ser bênção ainda mais, porque só estamos no início do estudo desse evangelho maravilhoso, eterno, como é o tema da lição. E vamos hoje trabalhar esse tema também fundamental para a nossa vida cristã. Deus abençoe desde já e vamos caminhar. Amém, Davi. Nossa lição já começa com a leitura que se encontra lá em João, capítulo 2, versículos 1 e 2, certo? Isso. Mas eu gostaria que você fizesse essa oração para a gente começar a caminhar na lição de hoje, certo? Amém. Vamos orar. Você também em casa, se concentre, vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez, Senhor, nos juntarmos, Senhor, mesmo nesse ambiente online, ó Pai, com os nossos irmãos em Cristo, acompanhando de casa, Senhor, nós aqui no estúdio, mas, ó Pai, estudar, Senhor, de estudar, a oportunidade de estudar a Tua palavra, Senhor, nesse evangelho maravilhoso.
A nossa oração, Senhor, é para que Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Senhor, ó Pai, nessa manhã, nessa lição, e que tudo seja feito para a Tua glória. Sabemos, Senhor, que a riqueza da Tua palavra imensurável, ó Pai, pode nos falar e através do Teu Espírito pode nos edificar, Senhor, como é o tema da lição de hoje. Que assim seja, Senhor, na vida de Samuel, ó Pai, que tudo ocorra segundo a Tua vontade e para a Tua glória, em o nome santo de Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Glória Amém. a Deus. Já pegando aí, Davi, a gente faz a leitura bíblica, né? Sim, sim. Faça aí a leitura, por favor. Amém. Eu vou pedir permissão para a gente ler não só os 2 versículos que são básicos, mas quero que você acompanhe em casa também, tá bom? Até o versículo 11, vamos ler todo o texto para compreendermos. De repente tem alguém que não conhece o texto completo e aí vai tomar conhecimento agora também, tá bom? Então preste atenção, abra sua Bíblia, tá bom? Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 3º, a partir do versículo 1º, ele diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Então respondeu Jesus: O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada. A sua mãe então disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Versículo 6, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então disse Jesus aos serviçais: Enchem os potes com água. E eles então encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, muito embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este foi o sinal milagroso em Caná da Galileia, o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse é o texto que nós estaremos estudando e tomando como base para o nosso tema de hoje. Amém? Vou colocar aqui na tela para que vocês possam ver o nosso slide, certo? E aí, como vocês podem perceber, né, a gente tem uma casa edificada em Cristo Jesus. Então a gente deixa, Davi, né? A gente deixa a questão do prólogo, onde João, o evangelista, apresenta Jesus, apresenta a divindade de Cristo, o Logos encarnado. Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, a luz do mundo, isso mesmo. E a gente começa então a parte da narração de João. E aí a gente já encontra uma narrativa onde Jesus é introduzido, né, de uma forma muito peculiar. Ele vai para um casamento, né? Um casamento. E lá, nesse casamento, como foi a leitura que você fez aí, a gente vê o primeiro milagre de Jesus em público, né? E é uma transformação. Eu vi num teólogo, Davi, uma certa feita, né? Eu vou mudar aqui a minha tela só para porque eu estou falando e quem estava na tela era tu. Vamos lá. Então, eu vi um certo teólogo falando, não sei se foi John MacArthur, e ele dizia a profundidade desse milagre, né? A gente vai falar sobre a casa, mas eu queria fazer esse adendo, esse anexo aí do milagre de Jesus, né? Porque inicia o ministério dele publicamente, né, com esse milagre. Isso. Né? E aí você pode pensar, transformar água em vinho não é uma coisa que é fácil se fazer, né? Milagres em si não são fáceis de fazer, mas demonstra o poder, a divindade do próprio Jesus Cristo que estava ali, né? Porque o milagre ele acontece de forma instantânea, né? E quando
o mestre de cerimônia prova aquele vinho e diz, rapaz, esse negócio aqui é diferente, da melhor qualidade. Sem dúvida. Fazem sem dúvida. Normalmente se faz o contrário. Mas aí já mostra o poder de Cristo nessa atitude aí revelada nesse primeiro aspecto, né? Aspecto de É isso milagre mesmo. dele. Quando você pensa nessa mudança, muito embora a gente já conhece tantos milagres que Jesus Cristo fez, né? Mas você pensa exatamente na mudança de propriedade, né? Da água, né? Que a gente conhece ali, para algo que, tá certo, tem uma propriedade completamente ou mais complexa do que a própria água. Então, alguém já disse que aquele vinho, inclusive, ele não era composto de nenhuma uva, né? Que existia aqui no mundo. Tá certo? Uhum. Ela era, alguém disse, era do banquete dos céus, veio da mesa de Deus e ali se transformou, né? Virou vinho e por isso deixou chocado, né? Aquele mestre de cerimônia quando bebeu. Né? Então tem algo de fato aí que, como eu disse, é um milagre. Né? A gente não tem como ficar comparando esse ou aquele milagre, mas é de fato um milagre que era impossível fazer por truque, por qualquer coisa que você pudesse imaginar. Isso também é um ponto importante de ressaltar. Né? Você não tem como, tá certo, fazer qualquer tipo de truque ou qualquer coisa desse sentido que pudesse gerar, né? Ou fazer com que aquela água comum ali se tornasse, né, num vinho tão puro aí, tão perfeito como foi destacado no texto. Eu estou aqui no meio de campo, né, fazendo essa apresentação com o Davi, mas percebendo que esse milagre, além do significativo, da importância dele de apresentar Jesus e ter todo esse aspecto em que ele se apresenta ao público, mas o tema em si é de como a gente pode construir a partir da perspectiva do lar, né? E aí a gente fala não só um lar físico, né? Não só um lar estrutural, material, né? Mas pensar de que existe mais do que isso, né? Uma casa que seja edificada com base nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Cristo. E aí a gente pode partir, inclusive se vocês observem aí no slide, né, que vocês têm aí na tela, né, eu queria que Davi pudesse falar sobre isso, né? Isso, exatamente. E aí sim, o que chama atenção nesse texto, como já foi dito no princípio, você que está em casa e está acompanhando, você vem do primeiro capítulo, onde Jesus é apresentado em várias figuras, por assim dizer, vários tipos, né? O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Cordeiro de Deus, a luz do mundo. E agora você entra no capítulo 2 com algo muito prático, de uma narrativa e de um acontecimento. E aí o fato aqui que chama-nos a atenção e que liga para a nossa lição hoje, porque poderíamos explorar vários aspectos desse texto, né? Mas é trazer a compreensão de por que Jesus escolheu um ambiente, né, de um casamento para fazer esse primeiro milagre. Talvez fosse a pergunta que a gente poderia fazer. Poxa vida, um casamento, Jesus vai lá, transforma água em vinho, Samuel. Então, exatamente onde os estudiosos vão se debruçar para entender de que aquilo é simbólico. Esse milagre em Caná da Galileia, em um evento, que é um casamento, ele é simbólico para trazer exatamente o propósito de Deus, o desejo de Deus de que a família ela seja o primeiro lugar do milagre, o primeiro lugar onde a fé é estabelecida. A gente poderia apontar vários aspectos aqui. Então Jesus se apresenta ali, há uma festa que estabelece o princípio da família, porque o casamento é o princípio, né, da construção da família, de acordo com o que está descrito lá em Gênesis, no princípio, homem e mulher. E aqui há um problema na família. Há uma circunstância que vai deixar, de fato, ou deixaria qualquer ambiente familiar. Imagine um casamento, você que já participou de casamentos. Imagine uma situação em que você, ali no meio da festa, teve um problema. Faltou a comida, ou a comida estava estragada, ou teve um problema com a bebida. Isso é de fato, um início terrível de casamento. Eu posso dizer que não seria, né, uma boa lembrança para a foto de casamento, não é isso, Samuel?
E aí, talvez esse seja o fato simbólico, né? O ponto simbólico que nós entendemos o porquê que Cristo faz o milagre ali naquela casa. E é desse ponto que a gente quer, ou nesse ponto que a gente quer construir a percepção daquilo que está aqui, ok? Inclusive na imagem, tá certo? Apontando do texto para a ideia da edificação da casa, porque o casamento que constrói a família ali foi de alguma forma salvo naquele ambiente, já no seu princípio, por Jesus Cristo. E ele demonstra-se como esse que é o edificador, ou o fundamento, melhor dizendo, dessa casa. Tá certo? Ele é o supridor, como foi ali, ele aqui é o preservador, e aí a gente vai ver vários aspectos dentro dessa questão arquitetônica, tá bom? Que a Bíblia fala muito, tá certo? O próprio texto de Mateus 7 vai falar sobre a edificação da casa sobre a rocha. A gente está aí na sua lição, se você não tem em casa, eu acredito que fica disponível para o pessoal de casa, tá certo? Você vai ver isso. Então, os aspectos espirituais, aí o desenho é muito didático. Ok? O alicerce da casa, tá bom? Você vai ver aí que o fundamento, melhor dizendo, da casa, que é Cristo, né? O alicerce, que é a fé em Cristo Jesus, tá bom? E aí vem todos os aspectos, né? Os pilares familiares, são aqueles princípios que a Bíblia vai descrever, e, obviamente, a estrutura espiritual, que é a presença do próprio Espírito Santo. E é significativo nesse texto, tá bom? Essa presença de Jesus. Por isso, não é só uma festa, não é só sobre um vinho que faltou, é sobre a presença de Cristo no propósito do casamento. É isso que a gente pode dizer já de início. E para quem está nos acompanhando, né, vocês estão vendo aí na tela, só vou colocar aqui, o fundamento é Cristo, é a base de tudo. Né? Se você tira o fundamento, e aí a gente também tem o alicerce, e aí nas outras lições eu falei os pontos fundamentais da fé cristã foram apresentados por João ali no primeiro capítulo, né? Sim. Se você tira a divindade de Cristo, você tira toda a estrutura da base, o alicerce da fé, né? Perfeito. Que é a nossa... Então, aqui a gente está na questão da casa edificada em Cristo, ou seja, tudo parte de Cristo, que é a base, os alicerces da fé, que está fundamentada, que é Cristo. Então, todas as demais coisas, e aí você vê, ou seja, uma edificação onde a base é Cristo não pode dar errado. Perfeito. E a gente pode ligando com o capítulo 1, você bem lembrou, né? Ou seja, é necessário que Jesus seja essa luz, ok, no ambiente da família, que ele seja o cordeiro, ok, que o seu sangue de fato seja reconhecido como aquele que traz a restauração, e todos os aspectos do capítulo 1 agora se apresentam de fato numa prática, ok? Na prática ali, naquele casamento, como está estabelecido. Ele é o fundamento, tá certo? Sem ele, obviamente, não há como você construir uma família saudável. Isso é fato. Então aí a gente parte agora, Davi, para o segundo slide, e a gente tenta mostrar nesse segundo slide a questão do que a gente já estava falando, né? Isso. Não basta só uma estrutura física, material, e aí a gente pode colocar financeira, isso, todas perfeito. as questões emocionais. Perfeito. Né? A gente tem uma estrutura onde Cristo está presente, deve ser diferente de todas as demais famílias. Exatamente. Não que exista um exclusivismo ou um separativismo nesse sentido, não. O lar que está com Cristo, né, deve refletir aquilo que você... Né, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Né? Talvez às vezes a gente se preocupe muito na questão de que Jesus quer que nós sejamos, por exemplo, né, você de casa, que Jesus, a palavra nos orienta a estar com a família na igreja e tratar das coisas que são relativas diretamente, né, ao contexto, a leitura da palavra, a oração, mas é necessário dizer, e o próprio texto vai trazer essa alusão, de que ele tem o propósito de nos edificar em tudo. Então, quando nós falamos de família, que foi citado os exemplos, finanças têm a ver, ok, com o ambiente da família. E Deus tem sim propósito nessas questões. Isso não tem nada a ver com Deus, é questão financeira. Eu vou reformar a casa, isso também não tem nada a ver. Todas as coisas vão estar de alguma forma ligadas ao propósito de Deus, porque elas têm a ver com a nossa vida diária, com o nosso ir e vir, nas escolhas que fazemos, aquilo que vemos, que ouvimos, as escolhas profissionais,
tudo isso tem a ver, e o ambiente da família é assim que se constrói. Então, eu tenho, por exemplo, um filho e eu vou orientá-lo quanto à sua vida, tá certo? Seus relacionamentos, a sua vida profissional. Dentro do ambiente da família, se Jesus está estabelecido, isso é algo humano. Tá certo? A gente pode colocar na ideia do físico, né? Daquilo que é aparente. Mas tem sim propósitos espirituais e tem consequências espirituais, inclusive, se eu assim, então, de acordo com aquilo que eu observar ou fizer, enfim. Então, aí surgem as responsabilidades de pai, responsabilidade de mãe, responsabilidade de marido, responsabilidade da mulher, que a gente teria aqui, tá certo? Todo o tempo para discussar sobre isso. Mas tem essa questão toda aí, onde Deus está inserido e Jesus precisa estar inserido em todas as áreas da família. Você grava isso e já é certamente um ponto muito importante. Eu tirei a sua imagem do slide para a gente poder fazer essa leitura, né? Tão importante, ou mais importante que paredes de alvenaria, é a estrutura que sustentará a sua família diante da eternidade. Tudo que você falou aí, ela tem essa ligação íntima, né? Porque a gente não pode falar só do aspecto físico, como está aí na tela, mas a gente tem que falar numa edificação que ela é profundamente espiritual. Exatamente. Uma família que ela é desestruturada, se você for fazer uma análise, né, uma análise aprofundada, você vai ver um histórico de maltratos ou de qualquer outra coisa, mas principalmente, e aí eu tenho exemplos, você com certeza deve ter exemplos de pessoas que passam por essa situação ou já vivenciaram esse tipo de situação, né? Quando você vai investigar o problema daquela família, a principal delas é a falta de um coração realmente devoto a Deus e entregar a sua vida a Cristo Jesus. E aí, partindo para isso, para esse entendimento, o próximo slide ele tenta provocar exatamente isso. E a lição que vocês têm aí, né, vai estar falando sobre a questão, mas como ter uma vida edificada em Cristo. Aí eu deixo a pergunta para que Davi possa já introduzir. Se você olhar aí direitinho, se você tem a lição, você vai ver que é o primeiro texto do nosso mapa mental, Mateus 7,24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí tem tudo a ver com esse primeiro aspecto, ou seja, é necessário, a gente viu na primeira imagem, Jesus Cristo é o fundamento. E aí você pode até de casa, a gente pode até muitas vezes declarar isso, Samuel. Não acredito em Jesus. Eu sei que ele é o Filho de Deus, eu sei que ele é a luz do mundo, eu sei que ele é o Cordeiro de Deus. Mas a pergunta é se na prática, que é isso aqui que o texto de Mateus 7,24 vai falar, se na prática ele é o nosso alicerce, ele é o nosso fundamento. Porque se ele é, então, por exemplo, a palavra de Deus, ela vai ser um instrumento para me conduzir, para conduzir a minha casa. Quais são os princípios que a palavra ele determina, ou a palavra determina para a criação dos filhos, por exemplo? Para lidar com as finanças, entre o marido e a mulher no relacionamento. Isso tudo tem a ver com um ambiente espiritual. E um ambiente edificado na palavra, é o que ele diz. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Ou seja, não baixa, mas hoje a gente tem de fato uma como é que eu posso dizer assim, uma sociedade dita cristã, por exemplo. O Brasil é maioria cristã ainda, né? Pelo menos nominalmente. Mas por que a gente vê tanta destruição na família, tanta desordem, e aí que obviamente se estende à sociedade? Então por quê? Porque muito embora se declare que Jesus é o fundamento, aquilo que ele fala através da sua palavra, que é exatamente o que deve ser o alicerce dessa fé, ela não é praticada. Porque aí vem aquela ideia que está ali, ó. Se você tiver com a imagem ali, você vai ver, ó. É uma areia movediça. O que é uma areia movediça? É edificação baseada em si mesmo, insegurança estrutural que cede sob pressão. Ou seja, é o homem hoje que acha que pela muita força do trabalho ele vai conquistar a felicidade da casa, comprando coisas. Quantas vezes a gente vê esses relatos por aí, né, de um pai que não está presente, mas que meio que ganha ou compra, né, a amizade do filho, ou tenta comprar esse amor com presentes, né? São circunstâncias, né? Então,
isso não é um alicerce bem fundamentado, porque a palavra de Deus nos orienta ao cuidado, ao zelo, ao estar perto, a caminhar junto com os filhos, ao início do dia, sentado à mesa. Como um pai vai poder edificar sua casa e fazer com que seus filhos cresçam, tá certo? E amadureçam segundo a palavra, se eu não estou presente? Isso é areia movediça. Tá certo? O alicerce firme é como diz a palavra. Eu estou lá, eu estou junto, eu cumpro a responsabilidade. É interessante que o texto de Mateus 7,24, para a gente seguir, ele põe sobre o homem essa responsabilidade. Não sei se Samuel percebeu o detalhe, você em casa, né, de que é como um homem, ele meio que aponta para o homem que edificou uma casa porque é do homem. Então já chama atenção para o sacerdote do lar, que tem essa responsabilidade de edificar essa casa, ok? Ou a sua casa, a sua família, nessa rocha. E aí, baseado tudo que você falou, Davi, a gente vê, como você muito bem pontuou, a sociedade de hoje vai trazer filosofias ou ideologias, né, que tentam desvirtuar toda essa base, toda essa estrutura e trazendo para si a responsabilidade que muitas vezes é inalcançável, é inatingível para o homem ter uma responsabilidade além daquilo que Deus estabeleceu como limite. Isso aqui você pode fazer. Exatamente. Mas todo o restante, aquilo que não está ao alcance do homem, né, o que você falou, você constrói, você procura o lugar, você fundamenta, você edifica uma casa e aí constrói todo essa aporte que você falou de cuidado de filhos, de esposa, finanças, princípios e tudo mais. Mas se você está baseado apenas em filosofias e ideologias, você está muito aquém de estabelecer uma família que vai realmente estar alinhada com princípios bíblicos, né? E trazer até... Eu gosto muito da imagem aí que ele fala da areia movediça. É uma areia movediça. Você está a qualquer momento a casa vai ruir. Mais uma vez eu trago, né? Com certeza vocês também têm alguma imagem de alguma família que sofre essas perdas. Infelizmente muitas, né? Muitas famílias assim. E aí não é só trazer aquilo que muita gente fala, que a base da sociedade é a família. Vai muito mais além de que isso, né? A gente entende que há famílias bem estruturadas, mas que não vão trazer algum benefício individuais ou coletivo e até em torno da sociedade. Isso. Porque de repente vive um casulo. Sim. E essa não é a ideia. A ideia de Cristo não é botar num casulo, num caixote, numa coisa. Não. É fazer com que essa família que está bem estabelecida e produzindo um testemunho de fé, de cristandade e tudo mais, que isso possa se espalhar. Perfeito. Inclusive, assim, é importante dizer que quando a gente fala dessa família como testemunho, né, de sucesso, vamos dizer assim, né, uma família de sucesso, a gente está falando de estruturas de riqueza, de uma casa muito... A gente não está falando disso, do material, mas está falando do testemunho mesmo exemplar, daquilo, sabe, do bom relacionamento entre esposa e marido, entre esposa e filhos, filhos bem educados, disciplinados, né, que respeitam os pais, pais que amam os seus filhos. A gente está falando de um contexto onde se observa que às vezes até na simplicidade, isso pode acontecer dessa forma, você vai ver na simplicidade ali, tá certo? Não tem riqueza, não tem grandes estruturas, mas você vê uma família feliz. E que testemunha essa felicidade para muita gente, às vezes até que tem recursos, mas que olha e diz, poxa vida, o que é que falta, né? Aqueles que às vezes até anteparam a felicidade em recursos financeiros ou em recursos desse mundo. Olha e diz assim, poxa, eles têm tão pouco, mas são mais felizes do que a gente. Então são comparações que se faz, porque não tem a ver com estrutura, tem a ver com fundamento. E só para que os alunos, né, e os que estão nos assistindo agora, possam entender que toda essa procura que o homem faz, de estabelecer e crescer enquanto família e tudo mais, de conhecimento, de graduação, né, escola, faculdade, enfim, buscar tudo isso, mas, na verdade, se ele deixar para trás a fundação, ou seja, buscar aquilo que o próprio texto aí da lição fala, né, duas irmãs, Marta e Maria, né, com pensamentos diferentes, aquilo que era, eita, eu estou
atarefada demais, dá conta das coisas do dia a dia, do lar e tudo mais, mas a outra irmã não. A preocupação era estar com Cristo, aprender com Cristo. Isso. Muitas vezes há uma distinção. Essa discrepância, grande. né? A discrepância. Eu costumo dizer que é normal que a gente se incline para um ou melhor para outro. Já ouvi pessoas, principalmente mulheres, irmãs, que dizem assim: só quem sabe do que é a responsabilidade de um lar para cuidar é que vai entender Marta, né? Aí outra, enfim, eu diria que Marta e Maria são exatamente assim as duas faces de uma moeda, né? De contextos que são necessários, mas que precisam ser bem equilibrados. Porque o problema ali, quando você, já puxando para o texto, que também está no seu mapa mental, você pode conferir aí, de Marta e Maria, naquele contexto, você vê um ambiente do lar, mais uma vez, por isso que tem a ver com tudo que a gente está falando, em onde duas irmãs ali, uma estava no ativismo, tentando resolver tudo e se desgastando excessivamente com o cuidado de uma casa na parte física, né? Se estava bem limpa, se a comida estava bem feita, e esquecendo daquilo que era principal no momento em que ela tinha oportunidade. Porque, veja só, Jesus não ia sempre, muito embora amigo de Lázaro e de suas irmãs, Jesus não ia sempre, tá certo, na casa deles. Mas ali ele chega, tá certo, e ali ele deve se tornar prioridade. Aí você pode perguntar, então tem um momento que Jesus é prioritário ou não? Não. A gente está falando que deve ser um lar equilibrado, ele vai dar o lugar, ele vai oferecer o lugar e vai ter o momento em que Cristo será exaltado, independente de qualquer coisa. Aí a gente fala dos cultos domésticos, a gente fala do momentos de oração com os filhos, a gente fala de diversas práticas, onde você vai deixar lá, tem louça para lavar, tem casa para arrumar, tem isso para fazer, não, mas agora é o momento em que nós paramos e nos concentramos naquilo que é essencial, que é o que Maria vai fazer dentro daquele contexto, né? E a terra é criminada. Então não é o problema de cuidar, não é o problema, porque a mulher tem que ser zelosa, o homem tem que ser zeloso pelo seu lar, pelo cuidado, enfim, tudo isso é um contexto natural da casa, mas nós não podemos fazer com que isso sobrecarregue. Há famílias hoje que sequer tem um momento de comer na mesa junto, Samuel. Né? Você de casa sabe disso, né? As pessoas vivem no corre-corre, um acorda mais cedo, come alguma coisa, come fora e tal, e almoço ninguém se encontra, às vezes vai se encontrar tarde da noite. Ora, se não tem tempo sequer para eles, para uma comunhão que faz parte desse contexto, imagina para Jesus. E aí o texto de Marta e Maria fala sobre esse equilíbrio, sabe? Escolher o melhor no momento que deve ser, abrir mão do que tem de fazer e, de fato, estar aos pés do Senhor, porque a edificação espiritual é fundamental para uma família. E só pontuando essa questão do que você falou, a dificuldade, você está no dia a dia, no cotidiano, ou procurando, né, estudar, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. Aí um exemplo, você chega em casa, é dia de culto, né? Sim. Terça-feira, culto de oração, ou quinta-feira. Isso, nosso contexto aqui tem. E aí, o que acontece? Às vezes você chega tão cansado, e aí a primeira coisa que você, não vou hoje não. Não quero me despertar a isso. Começa Mas, a luta. Às vezes, e até para não ser exagerado, sei lá, 80%, 90% das vezes você chega e se alguém chamar para fazer um convite numa pizzaria ou ir não sei aonde, a pessoa arruma a vontade e a coragem de ir, entendeu? Isso. Mas você vê o problema espiritual, né, nesse sentido. E aí trazendo, só adiantando um pouco a questão da nossa lição e trazendo a parte de puxar, de chamar para si a responsabilidade daquele que deve ser o convidado especial para a nossa casa, né? Não só entrar, mas realmente dizer assim, há uma música, inclusive, para você ter a ideia, há uma música que fala assim, entra na minha casa, né? Isso, para construir, para construir, não só para estar assim, com um convidado especial, mas se fazer presente definitivamente e permanentemente. E não apenas com um convidado que chega aqui, você arruma tudo, bota para debaixo a sujeira para debaixo do tapete. E quando ele sair, você diz, ufa, até que enfim que saiu. Isso. Essa não é a ideia. Certo. A morada
E a gente não está falando aqui da morada do Espírito Santo, a gente está falando realmente de um lar construído com base cristã, em que Cristo é não só o convidado, mas o morador permanente. Isso é muito sério, Samuel, e aqueles irmãos, alunos, porque isso tem a ver exatamente com a diferença, talvez, do que é religião e o que é religiosidade e o que é espiritualidade, de fato, vida cristã. Porque muitas vezes a religião ela estabelece essa diferença. Ou seja, a gente chega ao domingo, seja em qualquer da religião, ou até mesmo no ambiente evangélico, né, enfim, em outros ambientes ditos cristãos. Então, por exemplo, chega o domingo, então todo mundo se traveste, se organiza e agora a gente vai, ok, para a presença de Cristo. A gente vai para a igreja. E ali você meio que veste uma capa de uma situação, de uma realidade. Chegou em casa, terminou tudo aquilo, chegou em casa, tá certo? E agora o ambiente é meu. Uhum. E isso é a religiosidade. A espiritualidade não. Ela começa em casa, ela vai à igreja, ela vai ao trabalho, ela vai à escola, ela vai na praça, ela vai no vizinho, volta para casa e o ambiente é o mesmo. Minha responsabilidade e o comportamento é o mesmo, tá certo? Então aqui o próprio texto traz essa menção. Poxa vida, amanhã eu vou fazer uma prova de um concurso de vestibular. Jesus tem a ver com isso? É claro que ele tem a ver com isso. Porque você está ali certamente tentando decidir, no caso um concurso, um vestibular, hoje é Enem, né? O seu futuro. Aí eu pergunto, será que o seu futuro tem a ver com Jesus? Será que é importante a sua opinião, a vontade de Deus? Então, será que a bênção dele sobre isso vale? Então, se vale, precisa estar. Então é no ambiente de festa, é no ambiente da decisão, é no ambiente, é no íntimo, tá certo? A palavra traz menção até sobre o leito, que é o lugar de mais intimidade de um homem e da mulher, de um casal. Sim. Ele faz menção de que esse leito tem que ser imaculado. Por quê? Porque Jesus também está presente. Mas Jesus está presente onde tem um relacionamento sexual, está presente. Ele não sai do quarto. Isso é, obviamente, algo que para a nossa mente finita, ela não tem, como se diz assim, pode ser difícil de assimilar, mas tem sim. Olha, são dos nossos pensamentos. Você já imaginou que você já pensou hoje? Será que tudo estava... Então, a realidade, quando ele fala aqui do ambiente da casa, que é simbólico, não é a estrutura de paredes, mas é do ambiente lá, exige a presença de Cristo, tá certo? Para que, de fato, esse ambiente seja edificado. Isso aí é fato. Um outro slide já trazendo aqui para a gente dar uma olhada. Esse texto é muito forte. A gente pensa que Jesus foi convidado para um ambiente de alegria. Casamento é alegria. Sim, né? Isso. E aí tem-se o privilégio dos noivos, né, de ter na presença deste casamento o Filho de Deus. Nada mais, nada menos, né, que Jesus Cristo. E aí, num ambiente de alegria, eis que surge uma tristeza. Né? Sim. Um evento que poderia causar um transtorno, um desconforto para os noivos muito grande. E a gente trazendo para o nosso contexto um pouco, né, a gente vai sim enfrentar dificuldades no nosso dia a dia, né, Davi? Isso, perfeito. E aí, por isso nós temos esse texto, tá certo? Lá no mapa mental é Marcos 5,19, mas também está escrito ali, ok, no Evangelho de Lucas, que é o texto da viúva de Naim, que é muito forte, porque nós temos ali, e aí é um contraste. Samuel falou aí, lembrou, bem, você tem um momento de alegria. Jesus está em Caná da Galileia, um momento de alegria, festa, comemoração, e as festas judaicas, principalmente concernente ao casamento, eram festa, era assim, coisa mesmo para abalar mesmo a cidade, tá certo? Mas aqui você tem um contraste. Agora você não tem festa, agora você tem uma morte muito significativa, porque nós estamos falando de uma senhora que a própria texto bíblico diz que ela era viúva, ou seja, não tinha um marido, e agora ela perde o seu filho, que era o único filho, ou seja, no contexto da história, tá certo? Aquela mulher estava agora sem eira nem beira, ela estava completamente sem futuro. Tá certo? E aí é o outro extremo. Aí a gente pergunta, poxa vida, Jesus está presente no casamento, nos momentos bons, ele está lá para fazer suprir, mas ele também no momento de dor, Jesus está presente. Como pode ser que Jesus esteja presente no momento de dor? Você que talvez já tenha passado algo parecido, esteja vivendo sobre uma realidade da doença, da perda, um filho que se perdeu, um marido que foi embora, não sabemos aí o contexto, você pode até colocar aí de repente a respeito disso para que a gente possa estar orando, mas como é que então nós podemos ver essa realidade de Cristo presente? Bom,
É aquele que é o Senhor. É aquele que vai estar presente na dor para que o consolo possa vir. E é o que a gente vê na história da viúva de Naim. E eu acho interessante porque o texto fala de um comportamento de Jesus que traz dimensão para nós do amor que Jesus tem à família. Porque ele disse que quando ele vê aquele cortejo fúnebre, né, saindo da cidade, da cidade de Naim, ele vê uma situação tão difícil, como eu disse, uma viúva que perde seu único filho agora está sem nada, e a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. E aí eu digo para você, tá certo? Aqui de uma forma até já aplicativa para a nossa lição. Jesus, ele tem um amor profundo pela sua casa. Ele tem um amor profundo pela sua vida do seu filho, do seu esposo, por você. Tão grande que, mediante as situações que muitas vezes talvez você esteja vivendo ou viveu, ele não está, alheio. Ele está presente. E presente até para fazer milagre, como aconteceu com a viúva de Naim. Ele foi lá e ressuscitou. Ele viu que aquela mulher ficaria numa situação desamparadora, uma situação difícil. E a solução dele foi qual? Não, então vamos lá, vamos resolver. Ele chega lá e ressuscita o filho. Isso é maravilhoso. Ah, mas se ele não ressuscitar, ele continua sendo Deus, continua, porque ele será o consolo, ele será o abrigo da viúva, daquele que perdeu, do órfão. Ele é sempre aquele que está presente. Então, na alegria ou na dor, Jesus Cristo está presente. E essa imagem desse slide, ela é fantástica, porque você vê que todo o peso que a casa vai estar enfrentando, né? Ou seja, vamos pensar aqui toda a força ali, né? Toda a força, vento, chuvas. Isso, perfeito. Ou seja, todos os males entenda no sentido aqui de casa, que ela vai estar suportando, se tiver bem fundamentada, que é onde vai estar recebendo toda essa carga, todo o esforço, perfeito. Né? Isso é uma analogia bacana, porque a gente traz a dimensão de que uma casa que está estruturada e fundamentada em Cristo, ele é aquele que vai se mover de íntima compaixão, né? O Senhor move-se de íntima compaixão. A estrutura ancorada dele não entra em colapso. Exatamente. Diferente daquele outro slide em que edificada numa areia movediça, ela vai cair, ela vai ruir, né? Exatamente. E aí é preciso a gente ter esse entendimento para que a gente não venha colapsar. Isso, não é? Exatamente. Não. A própria experiência da viúva de Naim, que chama para o texto de Mateus 7, sobre a edificação, traz a ideia de que não é a casa em si, não são os seus que estão ali dentro, mas é o alicerce, é o onde está firmado. Se está firmado, o fundamento é Cristo, o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, né, que está personificado ali, tá certo? A casa vai resistir. Vai ter temporal? Vai, igual aos outros. Vai ter dificuldade na família? Vai ter filho com dificuldade, vai ter, às vezes, situações financeiras difíceis, às vezes vai ter discussão entre marido e mulher, problemas, vai ter, mas alicerçados na rocha, eles vão sobreviver, eles vão passar aí, vão, como se diz, vencer essa parte difícil e vão seguir. E às vezes até um milagre é feito quando não se consegue, que é o caso da viúva. Ah, eu preciso hoje, é um milagre. Talvez a mulher olhe assim para dizer, olha, meu esposo hoje está diante de Cristo, é um milagre. Só Deus pode fazer, e Ele está presente para fazer o milagre. A viúva de Naim é o exemplo, tá certo, desse milagre. Tá certo? Tudo é possível. E se está ancorado na rocha, tá certo? Tudo é possível porque o Deus está presente. Deus Jesus está presente. Qual é o alicerce? Qual é o fundamento? Tá certo? Onde você está estabelecendo a casa. Ah, eu estou estabelecendo nos recursos financeiros, naquilo que é a força do braço humano. Ah, eu estou estabelecendo o alicerce da minha casa, tá bom? Na questão da beleza, né? Da busca pela saúde física só e coisas do tipo. Hoje, inclusive, a gente tem uma geração que está buscando muito isso, né? O cuidado com o corpo, né? A saúde, é uma preocupação exacerbada, eu até diria, com esse cuidado, né? Com a saúde do corpo. E às vezes o espiritual, a alma, está vazia. Às vezes você está vendo aí pessoas que, sabe, se gastam nas academias, e eu não estou dizendo que você não deve cuidar do corpo, mas se gastam, mas às vezes a alma está vazia, a mente está sem propósito, a espiritualidade está zero, e isso não vai resolver. Então, o material utilizado é importante. Qual é o foco, né,
nessa realidade, tá bom? E qual o resultado, né? Então ele fala aí, material utilizado é egoísmo, é materialista, tá certo? Então, o foco principal, os construtores são egoístas. Como é que nós estamos construindo? Né? O foco principal, areia movediça, benefício próprio, qual é o propósito? Né? Os casamentos, inclusive, são montados dentro dessa perspectiva, né? Muito de interesse, por exemplo. Né? Então, assim vai. O resultado, colapso trágico. A alegria foi transformada em tragédia por falta de prática cristã. Começa bem, mas os propósitos não são bons, o material não é bom, e aí já viu, né? A derrocada. E continuo trazendo à memória que muitas famílias desestruturadas são por escolhas erradas. Isso, escolhas sim, erradas. Sim. Aí, culpar um ou outro, o problema é exatamente isso. Eu culpo a outra pessoa, assim como lá no Gênesis. Isso, já vem de lá. Adão não né? assumiu. Isso. Foi a mulher que tu me deste. Isso. A mulher vai e joga para a serpente. Hoje não é nada diferente. Não, é a mesma coisa. Aqui está 2 exemplos, a própria estrutura. Né? Ele até traz o exemplo de Ananias e Safira ali, okay? Que foram, um foi enganado pelo outro, ou ali o sacerdote lá não foi sábio, prudente, ele perdeu a vida, a sua esposa perdeu a vida por uma decisão errada. Olha só, a responsabilidade do sacerdote. Tá bom? Você é sacerdote lá, você é homem responsável da casa, e sua decisão leva não só a sua morte, mas a destruição do seu lar. Ananias e Safira é um exemplo disso. Mas aquele que está na rocha, por exemplo, conforme a imagem mostra aí, tá certo? Você vai ver verdade, humildade é o material utilizado. Nós precisamos ter a humildade, nós precisamos ter a consciência de que precisamos de Cristo, de que sozinho não conseguimos. Né? O foco principal é a rocha, é Cristo, tá bom? E qual é o resultado? Vida segura, desfrutando da graça na edificação eterna. Esse é o resultado. A gente falou já deu uma adiantada sobre Maria e Marta, né? Isso. Aqui está apenas um slide para vocês perceberem. E aí, boa parte da minha vida tem que estar no equilíbrio, né? Exatamente. Não pode nem estar puxando demais, porque aí você vê exemplos de pastores com aquele problema de estafa, estresse, né? A síndrome de Burnout, né? Isso, Burnout. perfeito. Muitos quase 60%, eu vi números hoje, que mostraram que quase 60% de líderes espirituais estavam com a síndrome de Burnout, né? Um irmão que estava, esqueci o nome do irmão, estava na oração essa semana, né? Que terminou sexta-feira. Sim, na semana de oração. Na semana de oração, e ele falou que tem um filho e está passando por uma dificuldade. E a gente, inclusive, orou por esse pastor que passa por essa dificuldade. Então, saber se dar, né, com esses problemas e equilibrar. Nem você puxar para o lado de excesso, né, de zelo demais. Ou seja, você tentar abraçar tudo. Inclusive já falei isso com o Davi sobre algumas atividades que perfeito. Tanto eu quanto ele exerce na igreja, né? Então a gente tem que dividir, tem que delegar, tem que ir no lar. É exatamente isso. Quando a gente começa a pensar que está se dedicando muito a lá, a gente tem que repensar. Certo. E aí tem uma coisa importante nisso, isso é fundamental até para a gente caminhar nesse propósito aí para encerrar. Porque, de fato, isso é uma realidade. E aí, mais uma vez, eu volto à ideia de religiosidade, espiritualidade, porque, agora eu não me lembro qual foi o teólogo que falando sobre essa questão da edificação da casa, do lar, ele diz assim, que se eu deixo de fazer algo na igreja, há quem substitua. Mas se eu deixo de fazer dentro da minha casa aquilo que é para eu fazer, não há quem substitua. Então, é o pai que tem uma responsabilidade que não pode ser substituído nem pela mãe. A mãe que tem um papel que não pode ser substituído pelo pai, que tem que estar em equilíbrio. Assim os filhos, assim todo o contexto. Então, esse equilíbrio do lar e o equilíbrio dessa presença, porque olha só, a gente voltando para o próprio texto de João, que é a fonte aqui da nossa discussão, eles não esperaram um milagre para o casamento acontecer, né? Não foi assim, vamos casar e vai acontecer um milagre, porque, sabe, lá Jesus vai estar, não. Eles fizeram toda a programação, gastaram, tem até o mestre de cerimônia, convidaram todas as pessoas, estavam lá e fizeram o que podiam fazer dentro do contexto da sua responsabilidade. Agora, claro, tendo a presença de Cristo, na hora da dificuldade, na hora que a coisa foi final, ele está presente. E foi dado lugar a ele, é importante dizer.
né, que foi dado lugar a ele. Porque às vezes Jesus está presente, ele faz parte do contexto, pelo menos ali, da igreja, mas às vezes não é dado lugar. Ele fala através da palavra, ele fala através de situações, e aí não, mas eu vou resolvendo aqui. Então esse contexto é muito importante e esse equilíbrio ele é fundamental. Qualquer desequilíbrio aí da balança para um lado ou para o outro. E por que de um lado para o outro? Porque eu posso achar que é pela espiritualidade, né? Que às vezes se torna até misticismo, que a coisa vai ser conduzida. Então eu vou todo dia para a igreja e eu vou assim, porque olha, não vou trabalhar não, porque eu vou orar e Deus vai mandar. Calma, não é assim não. Deus deu uma responsabilidade, a gente volta lá para o Gênesis. Deu uma responsabilidade ao homem, deu uma responsabilidade à mulher, e tudo isso tem a ver com o nosso compromisso. E aquilo que nós não fazemos, ou tudo aquilo que fazemos, que é a nossa responsabilidade, estando estabelecido na rocha, no fundamento, aí sim, aí a coisa vai ser próxima. Apóstolo Paulo vai falar sobre isso no cuidado, né? O homem vai cuidar daquilo do casamento em si, mas também, havendo esse equilíbrio, ele pode desenvolver tranquilamente o ministério. Exatamente, ministério. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Perfeito, a questão é equilíbrio. O texto aqui, eu acho que a imagem fala mais do que qualquer coisa, é a questão do equilíbrio, né? E aí é um resumo, né? Isso, perfeito. A finalização, embora a lição tenha o seu próprio mapa mental, mas aqui no slide a gente encerra com a questão da estruturação, a edificação do lar, né? Em Cristo Jesus, né? Aí a gente faz uma separação aí, né? Então, primeiro de tudo, o alicerce, né, Davi? Isso, exatamente. O alicerce, que é a rocha, a gente falou aqui, é o fundamento, tá bom? Cristo, sem Cristo não há como. E outra coisa, não tem outra coisa que substitua. Nada, absolutamente nada. Como eu disse, sucesso profissional, dinheiro, tá certo? Beleza, nada substituir, tá certo, esse fundamento. Nada, absolutamente nada, tá certo? Jesus Cristo é o fundamento, é ele ou não, ok? E a diferença está exatamente nisso. Isso o ponto 1 aí traz isso. As paredes restauradas, aí ele cita... O ponto 2 lá, exatamente, a reconstrução exatamente sobre essa questão do impossível, né? Que traz a menção do milagre, tá bom? De como Deus ele opera o milagre na família, de como ele é o sustentador, de como ele percebe as necessidades, como eu disse, tá bom? Ele nos vê como um todo, então há problema na família, a necessidade, como eu disse, de todas as naturezas, ele está presente e ele se importa com isso. Ele se importa com isso. Né, salão central. E essa presença que caracteriza nos momentos de alegria. E é o contraste, né? Eu só vou... Tá tudo bem, então vamos para a igreja, vamos agradecer, vamos louvar a Deus. Tá tudo mal, então abandono, que é o que muita gente faz, né? Abandona a igreja, abandona... Porque, afinal de contas, ele não nos abandonou. Não é assim. Ele está presente sempre e ele tem os propósitos do aquilo que ele faz. Né? O 4 são as vidas? Isso, exatamente. O amparo infalível durante a... Eu coloco sempre a ideia de fundamento, Cristo é o fundamento, os alicerces da fé está aqui na palavra, tá bom? Porque eu preciso, a partir dessa rocha, eu preciso ter como construir. Como é que eu vou construir? A palavra ensina. Um casamento diante do Senhor, que é construído com pureza, os filhos que são criados, tá certo? Sobre disciplina, à luz da palavra do Senhor, tá bom? Então, todo o contexto mergulhado na oração, mergulhado num bom convívio, na comunhão, tá certo? Que a Bíblia fala sobre a ideia da mesa. Tudo isso são as colunas que vão se levantando para esse lar ser bem sustentado, tá bom? E com a cobertura. É isso aí. E o foco negociável é investir na presença do mestre. Eu disse, a ação contínua de ter Jesus sempre presente. Eu acho que isso é fundamental aí para o texto. Jesus precisa estar presente em nosso lar. Amém. Veja só, a gente tem um tema bastante profundo. A gente não tem como explorar em uma lição de 50 ou 1 hora que seja, mas a gente procurou aqui apresentar para vocês essa questão sobre a casa bem edificada, onde Cristo não é só um convidado, né? Perfeito, não é só um bem. convidado, Ótimo. Ele é aquele que vai faz morada. Exatamente. Né? De uma forma ele não está só a passeio, ele faz diferença. Né? Exatamente. Gostei da sua analogia lá da questão do quarto, não é fechar a porta e deixar Jesus lá dentro. Não, ele está ali sempre. Voltando aqui para a nossa finalização, né? Para vocês ficarem cientes, eu falei que o nosso Google Drive, né, onde as lições são colocadas, já está atualizada
até a lição 5, né? E vocês estão assistindo hoje, com certeza já está também atualizada com essa lição. Eu vou mostrar aqui na tela a lição, né? Essa é a lição 6, uma casa edificada em Cristo. Vocês podem baixar lá no Drive, certo? Usando aquele QR Code que vai estar disponível aí para vocês poderem visualizar, certo? E aí eu quero finalizar chamando mais uma vez a você que tem a possibilidade de vir para a Escola Bíblica Dominical de forma presencial. Se você tem essa possibilidade, não deixe de vir, né? Temos salas preparadas para recepcioná-lo, professores e alunos que vão recepcioná-lo, né, com muito prazer e muita alegria, né? E se você não tem essa possibilidade, mas gosta da nossa interação aqui, nossa sala de aula online da EBD, né? Comenta aí embaixo, né, o seu desejo de que esse projeto siga, né? Comenta aí, deixa o seu recado, porque isso é importante, porque a gente avalia, né, não só as métricas das pessoas que assistem, mas entender que esse projeto vale a pena dar continuidade, até porque a gente pensou no público que está em casa online, que tem essa dificuldade de vir à igreja, né? E que na sala online a gente tem essa interação proporcionada pelo estúdio, né, que a gente está aqui, e por essa ideia que também Davi e o pastor Marconi apoiaram, e contamos com o apoio dele, né? A gente vai tentar seguir com esse projeto. Amém, né? Em nome de Jesus. Até o final. Perfeito. Então, se vocês gostam, dê um joinha aí, ó. Curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, né? Deixa seus comentários aí e que Deus possa abençoar ricamente vocês, né? Amém. Suas palavras. Amém. Quero agradecer, né? Aproveitar para agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida de Samuel. E como disse, estamos usando as ferramentas que temos disponíveis para chegar até você, tá bom? Então, valorize, aproveite, como foi dito aqui, compartilhe, comente, curta, porque tudo isso vai fazer também com que esse material chegue a outras pessoas, tá certo? Nós temos um propósito de alcançar alunos, mas de repente um estudo como esse vai alcançar alguém que está precisando ouvir. Nós cremos que o Espírito Santo tem esse poder de fazer com que esse material chegue. Então, a sua participação, sua opinião é muito importante e nós queremos sempre fazer o melhor para te alcançar. Então, Deus abençoe Samuel, e vamos seguir nesse propósito. Tá bom? Amém. Crescendo cada vez mais. Então, você que ficou até aqui, agradeço a sua participação, a sua presença. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos na próxima aula, certo? Deus abençoe. Amém.